Boa noite! Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Isso aí, então, vamos iniciar uma live de agradecimento, né? Pelas pessoas que nos ajudaram a chegar nesses mais de 1.000 aí, né? Seguidores. A gente parecia que estava comemorando 10 mil seguidores. Não, e foi incrível, que quando a gente começou, né, a gente tinha uns 700, eu não lembro direito, você lembra? Não lembro, acho que eram 700 e poucos mesmo. Né? E aí nós fomos fazer uma live, aí, né? Não pode. Porque antes podia, né? De repente não pode? Como assim? Pois é, aí de repente não pode mais, né? E a gente falou, caramba, cara, e agora, né? E, gente, foi incrível a resposta de todos vocês, né? Que a gente começou, não, vamos divulgar, vamos pedir ajuda, né? Enfim. E aí fala com um, fala com outro, um amigo posta aqui, o outro ali, uma fala no perfil, a outra a gente pede na cara dura, ó, faz aí uma propaganda com seus seguidores para poder seguir a gente. Foi, né, muito legal, e aí a gente acabou realmente chegando aí aos 1.000 e poucos, né? Seguidores, não muito, né? Acho que foi coisa de uma semana, e sei lá, nem isso, acho que foi. A gente fez uma semana e depois eu vi que não tava indo, aí a gente começou e aí deu certo, né? É incrível, viu, gente? Assim, eu fiquei surpreso e, sabe, fiquei pensando, né? Olha como que nós precisamos sempre nos manifestar, né? É uma comunidade que se ajuda. Vocês nos ajudaram. Simples assim, né? Nós pedimos ajuda e tivemos ajuda, tivemos a resposta, né? Deus vai tocando aí as pessoas. Deus fala, né? É Batei e você será aberto. Muito obrigado. Pedi e recebereis. Pedimos e recebemos, graças a Deus. Exato. E aí, né, então hoje, assim, só para dar essa resposta também, né, a vocês, eu sei que muitas pessoas também que ajudaram não têm nem ideia do que é essa tal dessa teologia do corpo, né? Mas nós, então, resolvemos fazer essa live aqui, né? Meio que na empolgação ali, mas eu acho que Deus vai agindo e guiando todas as coisas na nossa vida, né? Então, nós vamos fazer aqui uma pequena contextualização, né? De como que surgiram as catequeses, em que momento que ela estava ali, né, sendo organizada, né, e o que estava acontecendo na sociedade para que o Papa João Paulo II tivesse essa iniciativa de começar, né, a promulgar catequeses e a divulgar essas catequeses sobre aquilo que ele chamou de teologia do corpo, né? Mas ele também disse que essas catequeses também poderiam ser chamadas de redenção, Aqui, ó. sacramentalidade, né? Nossa, a redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio. Deu até um branco agora. Então, frente a essa realidade, né, daquilo que o Papa João Paulo II nos chama, né, como pessoas, né, para que nós possamos entender esse plano que Deus teve para nós, né? Então, essa realidade do amor humano no plano de Deus. Aquilo que ele chama de teologia do corpo, né? Nada mais é do que, na verdade, um grande ensinamento a respeito de uma encíclica, né? Que ele, então, junto com o Papa Paulo VI e vários outros, né? Padres, estudiosos e pessoas leigas e médicos, né? O Papa Paulo VI promulgou no dia 28 de julho de 1968. Exatamente. Então, essa realidade vai organizando toda a nossa vida. Por quê? Porque o Papa João Paulo II ele traça um itinerário da nossa existência com as catequeses da teologia do corpo no primeiro ciclo de catequeses, né? Então, para a gente entender mais ou menos o que aconteceu, né, nessa realidade, então, a gente tem aí, né, alguns estudos e daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente leu, né? Isso também é uma coisa importante, né, de vocês saberem.
Isso que nós falamos aqui, aquilo que nós partilhamos sobre a teologia do corpo, são coisas que, primeiro, né, nós aprendemos a estudar. Então aqui, né, esse aqui é uma das edições, né, da teologia do corpo, né. Então aqui, ó, ele tem uma quantidade aqui boa, né, são 126 catequeses, 129 que foram proferidas, né. Mas aqui neste livro tem todas, tá? Tem todas, inclusive as que não foram proferidas. E essa daqui, né, é a outra edição, né, do Papa João Paulo II também, do corpo, que ele chamou, né, Homem e Mulher o Criou. Essa aqui é uma edição da Edusc, e essa daqui, né, a primeira que eu mostrei, com essa capa branca aqui, é uma edição da editora Eclésia. Tanto uma quanto a outra, né, são as catequeses, né, ó, que a outra tem mais nota de rodapé, então tem várias questões aqui. Mas o que é importante, né, a gente saber? Importante saber que estava existindo todo um contexto, né, de perda das tradições e de perda dos valores da realidade da pessoa humana. Então, o que a gente sabe daquilo que nós estudamos, que nós partilhamos e aquilo que a gente procura viver na nossa vida com as catequeses da teologia do corpo, é importante que exista essa realidade, né, de que as catequeses, elas não são uma utopia, como nós já ouvimos falar em alguns lugares, né? As catequeses, elas são possíveis, porque o Papa vai aqui nos ajudar a entender qual é o nosso papel como homem, como mulher, como ser humano, como pessoa humana no mundo. Então, frente a tudo aquilo que a gente já estudou, que nós começamos a entender, e junto também com os estudos do método Billings, que também foram muito importantes para nós, a gente foi assim entrando numa realidade de contextos desde lá de 1880, com os termos, né, que foram sendo inseridos, as realidades que foram sendo colocadas na sociedade aos poucos, né, de forma silenciosa, colocando um termo aqui, depois um outro termo ali, até então a gente chegar nessa realidade que nós estamos hoje. Então, o que estava acontecendo era que existia, em primeiro lugar, uma realidade da negação de Deus, né? Retirar Deus do centro e colocar o homem e a razão, o pensamento como centro da realidade da vida das pessoas. Então, palavras como ecologismo, as filosofias utilitaristas, a revolução sexual, o egocentrismo, as falácias, né, da superpopulação, o controle de natalidade, o perigo das gestações, né, o termo planejamento familiar, que isso já é bem mais recente aqui já na nossa Constituição de 1988, todas as realidades do feminismo, a procriação segura, tudo isso foi sendo aí, né, de certa forma, pulverizado na sociedade, e que isso devagar foi entrando e as pessoas foram começando a ver aí que existiam possibilidades de fugirem de determinadas regras que estavam sendo impostas, né, pela sociedade. Então, principalmente, né, por aquilo que eles chamam de sociedade judaico-cristã. Então, a questão da Igreja Católica como um cabresto, né, que se colocaria no casal ali, no homem e na mulher. Então, assim, quais foram as consequências desses pensamentos, né? E aí, aqui um autor que a gente estudou, que é o Jensen, ele vai dizer assim, né, num livro dele que chama Sexualidade, Conjugal e Paternidade Responsável. Ele vai dizer assim, frente à questão da realidade da criação dos contraceptivos, né? O contraceptivo passou a ser um objeto de consumo dentro e fora do matrimônio. E aí ele vai dizer que o maior logro, a maior perda, né, dessa mudança na mentalidade produzida pelos contraceptivos e pela consequência da revolução sexual foi ter separado aquilo que está unido na natureza do homem, né, que é a realidade da experiência da relação conjugal, da comunhão íntima,
onde então se separa a comunhão sexual e a transmissão da vida. Esse foi uma das coisas que mais se perdeu quando todas as realidades da igreja foram sendo colocadas em dúvida, né, pelos filósofos modernos. Então, o olhar que se teve frente a tudo isso que se organizava é que a igreja tinha o que para falar para os seus fiéis frente a essa enxurrada de coisas que vinham aparecendo, e além, né, das falas, da pulverização dos pensamentos, também da ação concreta sobre principalmente o corpo das mulheres, que foi a ação do anticoncepcional. Todos os malefícios, né, que os contraceptivos, tanto os de barreira, quanto os hormonais, quanto hoje os objetos que são inseridos no corpo da mulher, para que essa mulher não conceba, ou para que ela, de uma forma muito irreal, vamos dizer assim, né, que ela vai ter um controle, né, sobre o seu corpo, que ela vai poder controlar a sua menstruação. Ela que controla quando ela quer menstruar e quando ela não quer menstruar, se ela quer menstruar, né? Então toda essa realidade foi sendo colocada, e a igreja tinha o que então para falar para esses filósofos, para essas pessoas, mas principalmente para os seus fiéis que estavam ali em busca de uma resposta para a sua própria vida, porque não queriam fazer algo errado, né? Então a gente vem aí com uma lista, né, de documentos da igreja falando a respeito do matrimônio, da união conjugal, da realidade desse malefício, né, que a esterilidade, através dos métodos contraceptivos, traz para as mulheres, né? Então vamos imaginar, né, que em 1880, 1888, todas essas realidades estavam acontecendo e a igreja já estava se manifestando, né? Pio XI, lá em 1930, lança a encíclica Casti Connubii, né, que vai falar sobre o casamento casto, toda essa realidade da experiência, né, que o homem e a mulher vivem frente a uma realidade de um matrimônio, onde esse matrimônio ele é vivido de forma orgânica e real, né, fruto de uma experiência verdadeira, né. Quando então em 1956 o Papa Pio XII faz um discurso sobre um discurso no segundo Congresso Mundial da Fertilidade e da Esterilidade, já alertando sobre os malefícios que esses males, né, trariam para a sociedade. Em 1961, o Papa João XXIII, ele vai trazer para nós a encíclica Mater Magistra, mostrando essa realidade da mãe, né, que cuida dos seus filhos, da mãe que acolhe os filhos, que quer proteger os filhos. Enquanto a sociedade, né, trazia aí toda a sociedade contemporânea trazia toda essa vontade, né, de eliminar Deus do centro da vida das pessoas, o Papa João XXIII, ele vem com uma realidade toda amorosa, mostrando para as pessoas o cuidado que a igreja estava tendo, porque as pessoas iam se machucar, as pessoas iam se ferir, não só o seu corpo físico, mas também a sua alma, né? Profundamente a sua alma. Frente à realidade de que nós somos um corpo biológico, psíquico e espiritual, todo o ser humano estaria passando por essa realidade de perder a realidade da sua vida e principalmente o céu, né? Então, em 1962 até 1965, toda a realidade do Concílio Vaticano II, principalmente com a Constituição Gaudium et Spes, né? Principalmente no número 50, onde vai falar sobre a realidade dos filhos, do casal, dos filhos não, né? Mas em relação a essa comunidade, né, que se forma, essa família que se forma numa igreja doméstica, vivendo essa realidade da comunhão. E aí, em 1965, o Papa Paulo VI faz um discurso na sede da ONU, né, no dia 4 de outubro de 1965, justamente alertando os perigos dessa realidade. O quanto que era prejudicial colocar isso na realidade das pessoas e buscar toda essa realidade, né? E aí, em 1968, o Papa Paulo VI, então ele
né, lança, né, ele promulga a encíclica Humani Vitae, e aí então a gente tem realmente um rompimento, né, porque é quase como se fosse um novo cisma, porque as pessoas se revoltaram, né, muitos bispos, né, se revoltaram, muitas pessoas se colocaram contra aquilo que era o ensinamento, justamente porque provavelmente não entenderam aquilo que o Santo Padre queria trazer, né? E em uma biografia do Papa Paulo VI vai dizer, né, que quando ele assina a encíclica Humani Vitae, ele assina a sua própria crucifixão e depois, até a sua morte, ele não escreve mais nada, nenhuma encíclica, né? Ele escreve ainda algumas cartas apostólicas, algumas instruções, mas encíclicas realmente ele não escreve, né? Porque essa realidade, né, da vida humana, né, vai falar sobre a questão da regulação da fertilidade, sim, mas buscando preservar a mulher, preservar o matrimônio, né, frente ao discurso, né, que existia de que os contraceptivos iriam ajudar as mulheres, né? Que as mulheres iam diminuir os adultérios, né? A Lucetta Scarafia, né? Fez um artigo escreveu um artigo no Observatório Romano, né? Dizendo sobre como é que era? Um fracasso. O fracasso de grande sucesso, né? Sobre a realidade da questão da criação dos contraceptivos. Então, toda uma realidade que nós fomos, né, aos poucos estudando, compreendendo, entendendo, né, rezando muito também, para que nós também acolhêssemos, né, com um olhar caridoso também as pessoas que vieram até nós, né, que vinham até nós também para conversar, para tirar dúvidas, né, porque nós realizamos esses estudos desde 2009, 2010, e graças a Deus, né, por algum motivo, Deus quis que nós estivéssemos em alguns lugares falando com as pessoas, partilhando daquilo que nós aprendemos com os nossos estudos, né? E aí, então, em 1979, quando o Papa João Paulo II ele é eleito Papa, né? Ele, então, escreve a sua encíclica Redemptor Hominis, que já tinha ali um vislumbre, né, desta realidade, onde ele vai falar, né, que o homem não vive sem amor, porque sem amor ele permanece um ser incompreensível. Essa realidade toda, né, bela, desses documentos da igreja, é algo também novo para nós, né? Nós só fomos conhecer essa realidade da igreja depois que nós nos casamos, depois que nós já tínhamos realizado o nosso matrimônio, né? E isso até, assim, um sofrimento para nós, né? Porque quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, nós sabíamos que nós queríamos estar juntos, nós sabíamos que nós queríamos casar, mas nós não tínhamos a realidade do valor, né, deste sacramento, aquilo que era realmente, né? Hoje, graças, né, a Deus, nós entendemos isso, renovamos os nossos votos matrimoniais, né, todos os anos, dando um sim novamente, em primeiro lugar um ao outro, mas também a Deus, né? E é essa missão que ele nos concedeu. Porque, como diz minha sogra, né? Vocês não tiveram os filhos de vocês, mas Deus deu essa missão para vocês como se fosse um filho. Porque há também uma responsabilidade, né? Frente a isso. E aí, então, em 1979, o Papa João Paulo II começa, então, um trabalho de apresentar as catequeses da teologia do corpo em forma de catequese às quartas-feiras. Então, ele vai de 1979 até 1984, promulgando essas catequeses, né? Então, aí a gente teve 2 interrupções. A primeira interrupção foi o atentado, no dia 13 de maio de 1981, e depois o Ano Santo, que também ele parou as catequeses, falou sobre outro assunto, e depois ele retoma as catequeses, e em 1984 ele encerra, então, esse período de catequese sobre a teologia do corpo, né? Mas, além desses documentos, nós vamos, então, depois, né, do longo pontificado de João Paulo II, que falou inúmeros documentos, né, Mulheres Dignitatis, Familiares Consórcio, Cartas Famílias,
sexualidade humana, né? Sexualidade, verdade e significado, tantos outros documentos da igreja falando sobre o matrimônio, falando sobre família, falando sobre os filhos, o cuidado, né? A forma como deveríamos se formar as pastorais familiares e toda essa realidade. Aí, então, depois do pontificado do Papa João Paulo II, nós temos o cardeal Ratzinger, né? O cardeal Ratzinger que vai, então, se tornar o Papa Bento XVI e que continua, né, essa realidade com as suas encíclicas todas, né? Mas, em 1987, o cardeal Ratzinger, ele era presidente, né, prefeito da doutrina da fé, né? Congregação para a doutrina da fé. E lá, nesse momento, ele escreve uma instrução que se chama Donum Vitae, né? O dom da vida, onde ele vai falar a respeito da manipulação genética do ser humano. E ali ele vai, então, falar todos os males, aquilo que todos os males, né, deveriam acontecer no corpo das pessoas por conta dessas realidades, né? Dos contraceptivos, mas principalmente por conta dessa questão da fertilização in vitro e dos bebês de proveta. Então, todo o malefício que essa manipulação traria para as pessoas, né? Sem contar, né, que durante todos esses estudos aí, até nós iniciarmos até termos a promulgação da encíclica Humani Vitae, o Papa João XXIII, ele chama um grupo, né, de pessoas, sacerdotes, médicos, leigos, leigas, enfermeiros, sacerdotes, né, para essa comissão que estudaria a respeito daquilo que estava acontecendo no mundo, que junto com a revolução sexual trouxe essa questão dos contraceptivos, né, que era uma forma, então, de lá naquele momento evitarem-se as gravidezes, né, por conta de realidades individuais que cada país estava vivendo ali naquele momento. Então, uma dessas pessoas era o cardeal Karol Wojtyła, o bispo, né, Karol Wojtyła, que então, fazendo parte dessa comissão, já havia, né, falado, já estava escrevendo, já estava estudando a respeito da pessoa humana. Como, né, através do livro Amor e Responsabilidade e através do livro Pessoa e Ato, que o Papa Paulo... O professor Karol Wojtyła. Isso, professor. Ele era professor. Né? Ele escreve, então, tinha muitas teorias filosóficas que ele já ali e estava traçando já, dando aula de ética. Então tem vários escritos dele como bispo e professor, entende? E esses escritos, eles começaram justamente onde? Nos grupos de alunos que o Papa, né, ainda como padre e como professor, levava para os finais de semana, acamparem. Vocês todos, né, sabem o quanto que o Papa João Paulo II amava os esportes, né, amava a natureza. Então, no tempo de verão, eles iam fazer acampamentos e lá, nesses momentos, eles partilhavam a vida. E as dúvidas dos jovens, né, daqueles... As experiências e as dúvidas que aqueles jovens tinham, né. Então, casar ou ser sacerdote, ter filho ou não ter filho, como que é essa realidade, como que eu vou servir assim, como que eu vou servir assado. E o Papa, então, ali com aqueles jovens, né, sempre muito carismático, conseguia então ali tirar dos jovens todas as dúvidas e eles iam ali conversando e trocando ideias. E então o Papa escreve toda essa realidade no seu livro Amor e Responsabilidade e depois no livro Pessoa e Ato. Então, quando ele estava escrevendo o livro Amor Humano no Plano Divino, ou a Redenção do Corpo, a Sacramentalidade do Matrimônio, ou a Teologia do Corpo, como ele mesmo chama, ele então
era um outro livro que ele estava escrevendo, mas uma realidade mais teológica, porque os outros 2 livros eram uma realidade mais filosófica. Só que aí o Papa, né, o Karol Wojtyła se tornou Papa. Virou Papa. Então, Papa Paulo I, João Paulo I morre, um novo conclave é chamado, e nesse conclave, então, o Karol Wojtyła é eleito bispo de Roma, e ele, então, assume ali o nome de Papa João Paulo II para assumir todo esse legado, né, que tanto o Papa João XXIII quanto o Papa Paulo VI deixaram. Então, ele assume o nome aí de João Paulo II, porque o João Paulo I já tinha assumido essa postura, né? E então, frente a toda essa realidade, existiu essa comissão. Por quê, né? Porque esses métodos contraceptivos que estavam sendo ali colocados estavam trazendo muitos malefícios para as mulheres. Então, toda a realidade difícil que existia naquela situação das pílulas contraceptivas, né, que traziam muitos malefícios para a mulher. Questões hormonais, metabólicas, né, que hoje nós temos um entendimento muito melhor sobre isso, o quanto que essas realidades mexem, né, e que ferem o corpo das mulheres, mas também a realidade que estava acontecendo nos bebês que estavam nascendo. Bebês que nasciam com defeitos, cegos, às vezes, com problemas de formação. Então, várias realidades que estavam ali acontecendo e que eles começaram, então, a estudar e que, então, culmina nessa realidade do Papa João Paulo II trazer, então, esta realidade, né? Então, no dia 25 de julho de 1968, então, corrigindo aqui, né, que eu falei errado, eu tinha falado dia 28 de julho, não é 28, é dia 25 de julho de 1968, ele publica, então, né, essa realidade, justamente porque, né, tentando preservar, principalmente, essa realidade matrimonial, né, que é o sentido unitivo e procriativo do matrimônio. Então, a forma como a encíclica Humanae Vitae vai falar sobre a regulação da fertilidade, o padre Merek vai falar para nós, né? A encíclica Humanae Vitae refere-se à regulamentação da fertilidade. Mas o que estava em jogo era toda a visão de homem, e não só um aspecto particular da teologia moral. Estava em jogo a visão do matrimônio, da família e da relação conjugal. Então, tudo aquilo que nós conhecíamos estava sendo colocado em jogo quando, então, os contraceptivos estavam sendo colocados lá, e tudo aquilo que se referia ao ser humano por conta dos filósofos contemporâneos, que isso também estava modificando ali a forma das pessoas pensarem, né? E, no fim de cada encíclica, ou melhor, né, no começo de cada encíclica, ou no fim, dependendo da ordem aí, né, os papas sempre colocam, assim, um apelo, né, uma exortação, dizendo, olha, façam chegar, né, os senhores bispos, façam chegar aos sacerdotes, senhores sacerdotes, façam chegar ao povo de Deus, né, essa beleza, né, essa maravilha que são os ensinamentos. E então, o Papa João Paulo II, que fez parte dessa comissão, e que em alguns, né, biógrafos, né, do Papa João Paulo II, vai dizer que 60% do texto que está na encíclica Humanae Vitae era do cardeal Karol Wojtyła, né? Do bispo Karol Wojtyła. Só que ali naquele momento, por conta de uma realidade que estava acontecendo, o Karol Wojtyła foi enviado para a França quando eles estavam ali encerrando o texto, finalizando o texto, né? E aí então o Papa João Paulo II aceita essa exortação do Papa Paulo VI, principalmente, né, por conta de toda a realidade que aconteceu frente à recusa, né,
a negação que teve da aceitação da encíclica Humanae Vitae pelos sacerdotes. E, inclusive, né, no Canadá existiu lá o movimento de Winnipeg, que foram os bispos que se reuniram e disseram, né, olha, nós não vamos ensinar isso aqui. Então, toda uma realidade, uma vivência difícil, né, para o Papa Paulo VI. E um biógrafo do Papa Paulo VI, né, disse que ele ia viajar, né, ele ia para Colômbia, se eu não me engano, e aí os bispos da Colômbia escreveram ao Santo Padre dizendo para ele, Santo Padre, não venha porque o senhor não é bem-vindo aqui, né? Olha só que tristeza essa realidade, né? Por conta de querer preservar, né, a vida humana, preservar de forma original aquilo que era o mais sacrum, né, da pessoa, a sua própria vivência, a sua vida, né, a fertilidade da mulher. Então o Papa João Paulo II, ele aceita essa exortação do Papa Paulo VI de ensinar pastoralmente a encíclica Humanae Vitae e traça então as catequeses da teologia do corpo como fundamento da nossa existência e com auxílio das experiências originárias. Ele vai desenvolver uma antropologia adequada para que nós possamos construir relações de amor verdadeiro. E aí, algumas pessoas, né, que estudam o Papa João Paulo II e que estudam a teologia do corpo, né, e vão então começar a mostrar para nós e nos ensinar, além do Papa com as suas próprias catequeses, né, o que é essa antropologia adequada, que tanto se falou, né, a partir desse momento do Papa então traçar essa realidade da antropologia adequada, que é então a forma exata de compreender o ser humano naquilo que é essencialmente humano, sem o reduzir de qualquer forma. Então é enxergar o homem e a mulher na sua totalidade. O Mereck vai dizer que isso é a antropologia adequada. Quando eu olho para um homem e eu vejo um homem, e quando eu olho para uma mulher e eu vejo uma mulher, e essa realidade se organiza, né, sem querer a utilização, sem querer tirar proveito dessa beleza e dessa realidade. Então o Papa João Paulo II vai realizar o ensinamento dessa antropologia adequada por ciclos. Então ele vai dividir isso em 2 ciclos diferentes. Você quer falar dos ciclos? Pode ser a primeira parte e a segunda parte. Então a primeira parte ele divide em 3 partes, basicamente para falar isso, né? De onde nós viemos, aquele projeto original do ser humano antes do pecado. Isso, aí que está um ponto-chave, né? Como que Deus sonhou o ser humano. Depois ele faz um ciclo, o homem pós-pecado, quer dizer, onde nós estamos agora, pós-pecado, que aliás é o ciclo maior, são 40 catequeses que ele escreveu, porque ele vai refletindo em vários aspectos, é muito interessante. Tem vários ensinamentos, inclusive ensinamentos assim que contradizem um pouco a história dos filósofos, né? Mas isso aí são parênteses só, né? Porque o João Paulo II é o João Paulo II. São João Paulo II. Então ele foi além, né, da tradição, vamos dizer assim, em alguns aspectos, né? E o terceiro ciclo é a parte que ele fala do homem escatológico, né? Para onde nós vamos, da vida eterna, essa é a realidade. E faz um paralelo já com a vocação para o não matrimônio. Ele usa essa expressão, né? As vocações são matrimônio e o não matrimônio. Por quê? Porque o não matrimônio pode ser o sacerdote, o religioso, um missionário, uma pessoa que se dedica em alguma... Um leigo celibatário, uma né? leiga celibatária. E com isso ele encerra a primeira parte. E a segunda parte, então, ele vai falar exclusivamente do sacramento do matrimônio. Também divide em 3 partes. A primeira parte ele fala da dimensão da aliança e da graça desse casal, né, que se une, e o sacramento é uma graça. Depois ele fala da dimensão do sinal desse casal, que é um sinal
um profeta, né, em meio à sociedade. E no fim, então, encerrando, aí ele vai trazer comentários da encíclica Humani Vitae, que foi o que originou toda essa reflexão, né, como a Viviane estava dizendo, né? Porque quando então o Papa Paulo VI lança essa grande encíclica que é a Humani Vitae, né, sobre a vida humana, sobre o ser humano, né? Porque por várias questões que a Viviane já trouxe, e houve vários desentendimentos, etc., né? Então o Karol Wojtyła, que participou de tudo isso, ele sentiu essa necessidade de ter que escrever algo pastoral, como a Viviane estava dizendo. Então ele, vamos dizer assim, ele destrinchou todo esse entendimento, todo esse fundamento do ser humano. Por isso que é uma antropologia adequada, gente. Aí que está também uma outra questão importantíssima, né? Uma antropologia que diz quem é o ser humano no seu todo. Porque nos filósofos contemporâneos, o que foi acontecendo? Cada um foi ressaltando uma parte. Não, o ser humano é vontade. O ser humano é inteligência. O ser humano tem duas substâncias. O ser humano não tem essência. Enfim, eles foram meio que fatiando o ser humano, né? Não, o ser humano é um todo, é tudo isso e muito mais. Eu não posso ficar pegando pedaços para explicar o ser humano, né? Não é que nem um carro que eu vou explicar a roda, o escapamento, não. O ser humano é um todo, corpo e alma, com toda a complexidade do ser humano. Mas não dá para falar só de um aspecto? Claro que dá, mas não podemos reduzir. E esse todo, gente, aqui que está o outro ponto fundamental. E esse todo é dentro do contexto da imagem e semelhança de Deus. Olha isso aqui, ó. Desde o princípio, o ser humano, que Deus criou como homem e mulher, traz consigo a imagem divina impressa no seu corpo. Quando a gente fala corpo, eu não estou separando da alma, tá? Não dá para separar. Eu acabei de falar. Nós somos um todo. Um todo. Mas o que é o visível para nós aqui é o corpo. Ele fala isso depois, né? Porque não dá para ver a nossa alma, né? Certo? Ele fala mais para frente também exatamente isso, que o corpo é um sinal visível para revelar o mistério oculto em Deus desde de toda a eternidade e ser sinal de Deus. Por isso, teologia do corpo. Então vocês vejam, né? Como que falta para nós, e é verdade isso que meu primo falou aqui, ó, Piló, boa noite, Piló, e todo mundo que entrou aqui, né? Ele diz assim, ó, acredito que pelo menos 70% das pessoas não pensam em procurar seguir o que diz os ensinamentos católicos, e sim em usar o seu corpo até para se beneficiar de algo. Pois é, verdade, concordo, viu, Piló? Concordo com isso. E eu aumentaria essa porcentagem aí. Talvez até mais. Mais. Porque a gente não sabe exatamente sobre nós mesmos. Exato. Por isso, a importância dessas reflexões que ele chamou, né? Ele cita essa expressão várias vezes, teologia do corpo. Teologia do corpo. Porque nós precisamos fazer uma teologia do corpo. Porque nós precisamos entender sobre nós. Mas com qual referência? Como imagem e semelhança de Deus. Por isso é uma teologia do corpo. E tem um autor, gente, que eu não poderia deixar de falar isso aqui, o tempo já está passando, né? Que é um grande autor, né? Ele foi também cardeal. Calma aí que eu acabei de perder. Ele foi uma figura importante, que é o cardeal Ângelo Scola, né? Ele foi presidente do Pontifício Instituto para os Estudos da Família, né? Que o próprio Papa João Paulo II instituiu, né? É uma pessoa de peso, né? Dentro da estrutura da igreja. Ele foi um cardeal de peso, professor, escreveu um monte de livro, né? Olha o que esse homem falou, né? Quase todas as noções teológicas, Deus, Cristo, a Trindade, a graça, a igreja, os sacramentos, seriam alvo de uma nova perspectiva se os teólogos se dedicassem a explorar a fundo a riqueza contida nas teses de João Paulo II. Ele não era santo ainda, né? Então vocês vejam como que é rico esse ensinamento. Como que nós precisamos conhecer isso.
Por isso que a gente pediu ajuda, né? Não é pra gente, eu não quero aparecer, porque nós também estamos tentando entender cada vez mais para nós vivermos mais adequadamente esse projeto de Deus, que é antes do pecado, gente. Isso é importante, né? Deus nos criou, é como um carro, vai. Eu ainda não encontrei uma analogia perfeita, eu uso de um carro zero. Imagina, é um projeto, tá lá. Perfeito, né? Aí a pessoa compra, vamos supor, né? E, sei lá, ela rebaixou o carro, pronto, né? Mas o projeto original não era assim. Mas o carro ainda é carro, tá entendendo? Não deixou de ser carro. Nós somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Mesmo após esse mistério do pecado original, que fez com que a gente começasse a escolher coisas erradas, fazer coisas ruins, né? Nós somos ainda imagem e semelhança de Deus. Ele vai insistir nisso por várias catequeses. Porque depois vem o Cristo Redentor. Não está entendendo? Então, obrigado, porque assim, agora nós podemos fazer lives, partilhar um pouquinho, né, dessa riqueza. Nós vamos trazer vários convidados aqui, como a gente já trouxe. Semana que vem quem é? Semana que vem vai ser o Padre Laboy, professor top. Pena que ele não vai ser pelo Instagram, tá? Eu vou fazer com ele pelo Google Meeting, mas eu vou disponibilizar. É um cara extremamente estudioso, né? Nós vamos aprender muito com ele. Se Deus quiser, vai ser, já tá tudo certo já, semana que vem. Eu vou fazer com ele no Google Meeting e depois eu vou disponibilizar no nosso canal. Vocês vejam, por isso que muito obrigado. Porque agora nós podemos ter nosso canal, armazenar esses conteúdos aí, para que todos possam estar assistindo, né? E conhecendo mais isso, indo a fundo. Hoje tem internet, gente, dá para pesquisar todos esses documentos. E hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas, né, falando sobre a teologia do corpo. Inclusive, essa semana que vem, agora vai ter um evento lá em São Paulo e em São Brasília. São Paulo, né? Na Unítalo e lá em Brasília com a Imago Dei lá, a Laila e o Vinícius. O pessoal de Brasília trouxe o americano, né? Christopher West, que vai estar lá. Infelizmente, nós não conseguiríamos estar em nenhum dos dois lugares, mas vamos seguindo, né? Então, vamos encerrando por aqui hoje. Muito obrigada. Era só realmente para a gente dar esse blá aqui. Agradecimento. Seguirmos, né? Porque já tem algumas lives gravadas aqui, né? No nosso perfil também. Muito obrigada. Valeu, gente. Deus os abençoe e vamos aí seguindo, vamos divulgando, vamos falando, passando para as pessoas que nós conhecemos, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau.